John Bartletta tinha 42 anos de idade quando seu corpo já carregava o peso de décadas de esforço, mas ainda assim seus olhos guardavam o mesmo brilho de responsabilidade e dignidade que o haviam acompanhado desde o primeiro dia em que entrou naquela fábrica. Ele nunca conheceu a palavra desistir, nunca se permitiu a fragilidade de faltar, nem mesmo quando a febre queimava sua pele ou quando a tempestade parecia querer engolir a cidade. Todos os dias, sem exceção, às 5 da manhã o despertador tocava, e sem reclamar, sem preguiça, ele se levantava, vestia suas roupas gastas e caminhava até a estação para pegar o trem. Chuva, neve ou sol escaldante, não importava. John estava lá, firme, constante, como um alicerce invisível que sustentava a empresa. Ele não acumulava riquezas, não tinha privilégios, mas tinha algo que poucos possuíam. Uma lealdade quase sagrada ao trabalho que sustentava sua família e a esperança de que, no final de tantos anos, seu esforço fosse lembrado com respeito. Você já se perguntou como seria viver uma vida inteira acreditando que seu esforço será reconhecido no final, e de repente descobrir que, para quem você serviu, tudo o que você fez não passa de um número em um registro? A dor que nasce disso não é apenas do corpo cansado, mas da alma que se sente traída, invisível, descartada. John, apesar de tudo, nunca foi um homem de reclamar. Ele aceitava o pouco que recebia, e com aquele salário apertado conseguia pagar as contas, colocar comida simples na mesa e, ainda assim, encontrar motivos para sorrir com a esposa e os filhos. Enquanto muitos colegas abandonavam o emprego no meio do caminho, dizendo não aguento mais, ele permanecia firme e respondia a si mesmo: eu posso. Era ele quem ensinava os mais novos a lidar com as máquinas, quem mostrava onde estavam as ferramentas, quem oferecia uma palavra de encorajamento quando alguém errava. Seu corpo já não tinha a mesma força, mas sua presença ainda iluminava os corredores daquela fábrica. John conhecia cada canto, cada engrenagem, cada som diferente que as máquinas faziam quando algo estava errado. Ele era mais que um funcionário, era a memória viva do lugar. E afinal, o que faz um homem continuar lutando, mesmo quando tudo parece pesar contra ele? Talvez seja o amor por sua família, talvez a fé silenciosa em um Deus que vê o que os homens ignoram. Ou talvez seja aquele senso de honra, de acreditar que seu suor, ainda que invisível, constrói algo maior do que ele mesmo. Então chegou o dia que, durante anos, John havia imaginado de forma diferente. Ele pensava que, quando se aposentasse, haveria uma despedida digna, talvez um discurso, talvez aplausos que ecoassem os 42 anos de dedicação ininterrupta. Mas a realidade foi fria, dura e cruel. Em vez de festa, em vez de palavras de reconhecimento, sentaram-no em uma mesa de plástico, serviram-lhe um hambúrguer seco, entregaram-lhe uma folha impressa com seu rosto mal enquadrado e uma placa genérica com a frase "Feliz Aposentadoria". Aquela cena parecia uma piada de mau gosto, mas era real. 42 anos resumidos a uma refeição sem sabor e a um objeto sem valor. O silêncio do lugar doía mais do que qualquer grito. Não houve agradecimentos, não houve abraços sinceros, apenas a pressa em encerrar algo que para ele havia sido uma vida inteira. Você consegue imaginar como é olhar para aquela placa fria e sentir que todos os seus anos foram reduzidos a nada? Como é voltar para casa nesse dia e se perguntar: era só isso? Toda a minha vida valeu tão pouco assim? Mas havia olhos que viam além. Maria, uma colega de trabalho que conhecia cada gesto bondoso de John, não suportou aquele nó na garganta. O coração dela apertava como se fosse ela estar sentada naquela mesa de plástico. E foi então que, movida pela indignação e pela dor, ela pegou o celular, gravou aquele momento e escreveu nas redes sociais: isso não se faz. Não com ele. Não assim. O vídeo se espalhou com a força da verdade que toca as pessoas. Milhões assistiram. Milhões choraram, porque não era apenas John naquela mesa. Era o retrato dos pais, dos avós, dos vizinhos, de tantos trabalhadores invisíveis que se doaram em silêncio, sem jamais receber a gratidão merecida. O vídeo se espalhou pelas redes sociais como um incêndio em campo seco. Em poucas horas, já não era apenas um registro de despedida fria. Era um símbolo da injustiça silenciosa que tantos trabalhadores enfrentam ao redor do mundo. Pessoas que nunca haviam ouvido o nome de John Bartletta sentiram como se o conhecessem desde sempre. Cada detalhe daquela cena, a mesa de plástico, o hambúrguer ressecado, a placa sem alma, ressoava no coração das multidões, porque ali estava estampada a realidade que tantos já haviam visto em suas próprias famílias. Não era apenas sobre John, era sobre todos aqueles que se levantam cedo, enfrentam chuva e sol, e entregam sua vida a empresas que,
no fim, tratam seu esforço como descartável. O que Maria fez, ao apertar o botão de gravar, foi dar voz a milhões de silêncios acumulados. E você já parou para pensar por que certos gestos simples, como segurar um celular e registrar uma injustiça, têm o poder de mover multidões? Talvez porque, no fundo, todos carregamos memórias de sacrifícios que nunca foram reconhecidos, e quando vemos alguém exposto daquela maneira, sentimos como se fosse conosco. John não imaginava o que estava acontecendo. Ele voltou para casa cabisbaixo, sentindo o peso de 4 décadas de dedicação transformadas em nada. Sua esposa tentou animá-lo. Disse que pelo menos agora ele teria mais tempo para descansar, mas dentro dele havia um vazio que descanso nenhum preencheria. Ele se perguntava em silêncio: será que realmente tudo que fiz foi em vão? Enquanto isso, fora de sua casa modesta, o mundo se agitava. Milhões de pessoas compartilhavam sua história, enviavam mensagens de apoio, escreviam comentários emocionados dizendo que choraram ao ver o vídeo. Havia quem lembrasse do próprio pai, quem se recordasse do avô, quem sentisse que aquele senhor de olhar cansado e sorriso contido era, de certa forma, parte de sua própria vida. E por que será que o sofrimento de um desconhecido pode despertar tanto amor e empatia em pessoas do outro lado do mundo? Talvez porque a dor dele nos lembra que ainda somos humanos, que apesar da indiferença das instituições, existe algo dentro de nós que reage quando a injustiça bate à porta. Foi então que algo extraordinário começou a acontecer. Os colegas de John, movidos pela vergonha do que a empresa não havia feito, decidiram agir. Eles abriram uma campanha no GoFundMe, sem muitas expectativas. O texto era simples, direto. Se a empresa não quis agradecer, vamos nós agradecer por ele. John me resme. E o milagre começou a tomar forma. Pessoas desconhecidas, de lugares distantes, começaram a doar. Uns $5, outros 10, alguns até 500. Não importava o valor, importava a intenção. Era como se cada centavo carregasse um pedaço de carinho, um reconhecimento que vinha atrasado, mas chegava com a força de um abraço coletivo. O contador subia a cada hora, e junto dele crescia a emoção de ver que o mundo ainda sabia ser justo quando o coração das pessoas se unia. Você já imaginou como é abrir a internet e descobrir que milhares de estranhos decidiram estender a mão para você, sem pedir nada em troca? Como é sentir que, mesmo quando a empresa o esqueceu, o mundo inteiro se lembrou? Naquela mesma noite, quando John se sentou em sua poltrona já gasta pelo tempo, sem imaginar o que estava acontecendo fora de sua casa, Maria lhe enviou uma mensagem. John, você não vai acreditar, o mundo inteiro está falando de você. Ele não entendeu de imediato. Pensou que talvez fosse apenas um gesto de consolo, alguma palavra amiga para suavizar a amargura que ele sentia. Mas quando a filha dele abriu o celular e mostrou os milhares de comentários, as mensagens de apoio, as doações que não paravam de crescer, ele ficou em silêncio. Os olhos se encheram de lágrimas, e por um momento ele não conseguiu pronunciar uma só palavra. Não era o dinheiro que o comovia naquele instante, mas o simples fato de perceber que, mesmo tendo sido esquecido por seus chefes, havia milhões de pessoas que enxergavam o valor de sua vida. O que antes era dor começou a se transformar em um sentimento novo, quase estranho: gratidão. Você já pensou como é poderoso quando o olhar do mundo se volta para um único homem comum, que jamais buscou fama ou aplausos? O que acontece com a alma de alguém quando descobre que não passou despercebido, que sua vida inspirou pessoas que ele jamais conhecerá? Nos dias seguintes, as doações ultrapassaram qualquer expectativa. A campanha alcançou $100 mil em tempo recorde e continuava crescendo. Jornalistas começaram a bater à porta da casa de John, emissoras de televisão queriam entrevistá-lo, repórteres buscavam saber quem era aquele trabalhador que, sem nunca faltar um dia, havia se tornado símbolo de dignidade. John, humilde como sempre fora, dizia que não sabia o que falar, que nunca havia imaginado algo assim. Ele apenas repetia que não queria que sua história fosse usada como arma contra ninguém, mas que, se pudesse servir de inspiração para que outros trabalhadores fossem tratados com mais respeito, então já valeria a pena. Sua simplicidade contrastava com a grandeza do movimento que havia surgido em torno dele. E você acredita que a verdadeira grandeza está justamente nisso? Na humildade de alguém que, mesmo depois de ser aplaudido pelo mundo, ainda consegue dizer que não fez nada além do que achava ser seu dever. O impacto da campanha não se limitou ao dinheiro. Pessoas começaram a enviar cartas, presentes, fotografias de suas famílias com mensagens como: "Este é meu pai, que também trabalhou 40 anos sem reconhecimento." Outros diziam: "Eu vejo meu avô em você."
John passou a receber visitas de vizinhos que antes mal o cumprimentavam, mas agora o abraçavam como se fosse parte de suas próprias histórias. Ele percebeu que sua vida havia tocado tantas outras não porque buscou isso, mas porque sua constância silenciosa era uma linguagem universal, compreendida por todos que sabem o valor do sacrifício. Era como se o mundo inteiro dissesse: "Nós vemos você, John. Nós agradecemos por você existir." E já imaginou como seria o mundo se todos nós aprendêssemos a reconhecer, ainda em vida, os Johns que cruzam nosso caminho diariamente, o porteiro que nunca falta, a professora que não desiste dos alunos, a enfermeira que cuida sem reclamar. Talvez não houvesse tanta solidão, tanta amargura escondida. Talvez houvesse mais esperança e mais justiça. Os dias que se seguiram foram uma mistura de espanto e emoção para John. De repente, aquele homem acostumado à rotina silenciosa, acordar às 5, pegar o trem, trabalhar até o corpo não aguentar mais, tornou-se uma espécie de celebridade. Mas o curioso é que ele não se sentia famoso, sentia-se acolhido. As pessoas que o abordavam nas ruas não pediam autógrafos, pediam para lhe dar um abraço, para dizer: "Obrigado por não desistir." Era um reconhecimento que não vinha de uma empresa, mas de corações humanos. E cada gesto, cada palavra, era como um bálsamo que curava as feridas deixadas pela indiferença de seus antigos patrões. Você já pensou como é estranho quando aqueles que mais deveriam reconhecer você, não o fazem, mas os que nunca lhe viram antes o tratam como alguém essencial? Talvez seja porque o valor verdadeiro não depende da hierarquia, mas da humanidade compartilhada. Com o dinheiro arrecadado, John poderia finalmente descansar um pouco. Ele pagou dívidas antigas, arrumou a casa que estava caindo aos pedaços, comprou móveis simples, mas novos, e prometeu levar a esposa para conhecer o mar, algo que sempre foi um sonho, mas que parecia distante demais diante da realidade apertada. Seus filhos o olhavam com admiração renovada, não apenas pelo que havia recebido, mas porque viam nele a prova viva de que o bem nunca é em vão, mesmo quando parece invisível. O lar, antes silencioso e marcado por preocupações, agora era preenchido com risadas e planos para o futuro. E você acredita que a verdadeira recompensa nunca é apenas material, mas o renascimento da dignidade, a sensação de que finalmente sua vida foi validada? A cada entrevista, John repetia uma frase que começava a ecoar em todos os lugares: "Não fui eu quem mudou, foi o mundo que olhou para mim." Ele falava da fé que o sustentou em todos aqueles anos, dizendo que, mesmo quando ninguém agradecia, acreditava que Deus via cada passo que dava. Eu sempre pensei: talvez os homens não percebam, mas Deus nunca esquece. Essa confiança silenciosa, que o acompanhou mesmo nos momentos mais difíceis, agora parecia ganhar forma diante de todos. Não era apenas uma história de aposentadoria injusta. Era um testemunho de fé, perseverança e esperança. E já se perguntou por que histórias como a de John nos fazem chorar mesmo sem conhecê-lo? Talvez porque, no fundo, todos ansiamos por acreditar que o bem não passa despercebido, que existe justiça além daquilo que os homens oferecem.